E aí, galera do Gazeta, estamos de volta à segunda temporada. Uhul! Você acreditava nisso, Carlos? Não acreditava, mas também não duvidava. Entendi. Então, nesse primeiro episódio da segunda temporada, a gente não tá com a presença da Mari aqui, mas estamos com a presença ilustre do nosso querido Carlos Pinho. E aí, galera, salve família. Descobri isso esses dias, salve família. Você tá usando agora? Agora eu vou usar sempre, salve família. Tá bom. É educado, né? E ao mesmo tempo é carinhoso, né? Porque fala com todo mundo. Exatamente, acolhedor, né? Porque família. É verdade, é verdade. Você quer que eu te apresente melhor ou só o Carlos Pinho tá bom? Ou o cara do Dicas do Pinhão, o historiador, essas coisas assim, coach de conquistas e insights de relacionamentos e é, é, personal trainer, passeia com cachorro, o que mais? Não sei. Eu acho que você mesmo sem querer acabou falando praticamente tudo. Tudo. Você vê que foi no feeling, né? Você me lembrando Exatamente, aqui, exatamente. só olhando para você e fui. Que coisa, né? Mesmo não conseguindo te mandar a tempo o release sobre a minha pessoa, você conseguiu me definir bem, apenas, né, olhando para mim. Sim, Isso é sim, muito sim. importante, é a nossa convivência, lógico, de muitos anos. Exato. Então agora você vai me apresentar, bora. Patrícia Góes, Ah, advogada, historiadora, ex-paniquete. tá. Já começou, já acabou com a credibilidade do programa já. Mostra a versatilidade, pô. Ó, historiadora, Uhum. advogada e ex-paniquete. Olha só que versátil. Sim, sim. Passou por diversos universos. É só alguém olhar para a foto do meu dedo mindinho que vai perceber que eu nunca poderia ter sido uma ex-paniquete. Mas a gente para essas coisas, gente, para poder mexer no dedo mindinho das pessoas. É, exato, exato. E também, né, vamos combinar, a gente não faz pra galera daqui da Terra, a gente tem sempre que relembrar isso. É pra galera de Marte. Então, sei lá, vai que paniquete Exatamente. lá. O padrão de beleza em Marte é diferente daqui. Exato, exato. É isso aí. Então, Carlos, vamos parar de besteira. Vamos falar hoje sobre amigos do Pastor Gilmar. Inclusive, prazer, esse é o Carlos, um dos amigos do Pastor Gilmar. A gente só conseguiu a verba para a segunda temporada graças a essa amizade do Carlos, né? Inclusive, quer mandar um oi para o seu amigo? Então, eu não queria mandar um oi pro pastor, pro nosso digníssimo pastor, que antes eu queria fazer uma reclamação. Por quê? A gente teve que voltar para a nossa segunda temporada da Gazeta de Marte forçadamente, porque o nosso contrato com o Spotify previa que a gente deveria ter as férias equivalentes à da Fátima Bernardes na Globo. E tivemos que voltar antes, por força do Spotify, né, por conta da disparada de ouvintes da Anitta. O Spotify quer ter um parâmetro, não quer que a Anitta dispare muito, então convocou a Gazeta de Marte de volta para poder restaurar, né, o número normal de ouvintes e de audiência do Spotify que era antes da Gazeta de Marte. Né? Então, Entendi. só deixando fazer esse reparo aqui, né? Estamos felizes por termos voltado, mas contra a nossa vontade, temos que ressaltar. Então, e somos muito fãs da Anitta também, né? Uhul. Também, lógico, Só lembrando grande de. empreendedora aí, parabéns Inclusive, para ela. inclusive, galera de Marte estão me mandando um Acabei de receber compilado uma de pauta que vídeos não da estava no Anitta. roteiro. É o quê? Acabei de receber uma pauta que não estava no roteiro, mas tudo bem. Estamos enviando um compilado de vídeos da Anitta para vocês conhecerem essa pessoa, que já é famosa lá também, com certeza. Estourou em todos os lugares. É maravilhosa. Enfim, vamos falar também de outra amiga do Carlos, que é a Val do Açaí. A gente Grande tinha que Val. voltar para falar da Val do Açaí. E, por fim, vamos falar da guerra da Ucrânia numa nova perspectiva, tá? Não vamos falar
o que todo mundo fala, vamos tentar pegar uma nova perspectiva. Bora lá? Vambora. Então tá, vamos lá. Atendendo a pedido da PGR, a ministra Carmen Lúcia autorizou a abertura de um inquérito para investigar o ministro da Educação, Milton Ribeiro, por tráfico de influência, corrupção passiva, prevaricação e advocacia administrativa. E também remeteu ao PGR 3 notícias-crimes apresentadas por parlamentares pedindo a investigação do presidente da República, devendo o órgão se manifestar em 15 dias. Explicando para os nossos amigos marcianos, Carlos, todo esse bafafá começou quando a Folha de São Paulo revelou um áudio onde o querido ministro afirmava que a liberação de verbas seguia uma ordem de prioridades. Tudo é prioridade nessa vida, não é mesmo? A pedido do presidente. O primeiro, os municípios que mais precisavam. E depois, todos os amigos do pastor Gilmar, incluindo o Carlos. E quem é o pastor Gilmar, Carlos? Quem é o pastor Gilmar? É um funcionário público concursado? É um pós-graduado em Harvard no curso Como Melhor Distribuir as Verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação? Não. Segundo as notícias, o pastor Gilmar, junto com o pastor Arilton Moura, ocupam um concorrido cargo de amigo do presidente e por isso tem carta branca para negociarem a liberação de recursos para as prefeituras. Por exemplo, de forma lícita, tá? E seguindo os critérios técnicos, era prometida a verba se em contrapartida lhe dessem uma barra de ouro de 1 quilo. Quem nunca fez isso? É que barras de ouro valem mais do que dinheiro, todo mundo já sabe desde o show do milhão. Se você não falava isso toda semana. Exato. Então, tipo, já está no imaginário popular, né? Que barras de ouro valem mais do que dinheiro. Então, nada mais coerente do que pedir em barra de ouro, né? Tem ainda mais por causa da oscilação da nossa moeda, né? A parada tá, de repente, é 4 e pouco, do outro dia é 5 e pouco, no outro dia vai para 7, no outro dia... Então... Eu acho até que eles foram legais. Eu até acho que eles foram legais em pedir em barra de ouro, podia pedir em galão de gasolina, não é mesmo? Já pedi em botijão de gás. É, exato. Mas aí, vamos continuando. Dá uma despesa danada. Continuando aqui. Engana-se quem pensa que isso seria propina. Na verdade, é uma colaboração à igreja. O verdadeiro dízimo adiantado e mediante coação, para que o fiel não se esqueça de doar depois da graça atendida, que é o que mais acontece. Fala sério, quantas vezes você já pediu e depois que foi atendido você esqueceu de pagar? Foi isso, exatamente isso. Tudo bem que essa graça podia ser a construção de uma escola com verba pública, mas no Brasil de hoje não deixa de ser um verdadeiro milagre qualquer investimento em educação, não é mesmo? Por isso, eu, como o presidente da República, não vejo qualquer ilegalidade no ato. E, inclusive, a AGU já investigou o caso por 6 meses e não achou nenhuma participação de servidor público, até porque quem manda na verba da educação agora são os servidores da igreja, então talvez a AGU tenha procurado de forma errada, né? Procurou, sei lá, o servidor errado. E digo mais, se o ministro não fosse de confiança, e aqui vem a prova cabal, Carlos, aqui acabou tudo, presta atenção. Se o ministro não fosse de confiança, o presidente não falaria que colocaria a cara toda no fogo por ele. Talvez ele colocasse uma parte, a parte esquerda, sei lá, né? Ou então a testa que está aumentando, mas ele não colocaria a cara toda no fogo pelo ministro. Então, Carlos, se eu... Fala. A cara é arriscado, né? A cara... Ela quer confiar demais, né? Pois é, então, se você fosse a Carmen Lúcia, não arquivava o inquérito só diante disso? Pois é, porque o cara falou que ia botar a cara, né, no fogo. Então, acho que é um argumento bem contundente. Acho que não tem muito que suspeitar, né, um argumento desse. Botar a cara no fogo é uma parada que eu, por exemplo, não ponho a minha cara no fogo nem por mim. Imagina pelos outros. Pois é. Se ele põe, né, confia muito, né? E você vê... É porque é um homem de Deus, pastor, são só pastores, são homens de Deus. Então, não tem como desconfiar de pessoas assim, né? É verdade. E assim, foi o que você falou. Olhando o todo, parece que tá obedecendo os critérios, né? Não parece qualquer ilegalidade, parece? Propina, parece? Não. Não, lógico que não. Isso aí, direta, será?
Óbvio que não tem corrupção. O próprio presidente falou, tem um ano, sei lá, ou esse ano, não lembro, mas ele fala sempre. Se não foi esse ano, se foi, pode ter sido na semana passada que ele tenha falado isso, mesmo que não tenha sido filmado, ele pode ter falado isso na sua família, jantando com a sua família. Ele falou que mais um ano sem corrupção no país desde quando ele entrou no poder. Então, não tem corrupção nenhuma. E as coisas são normais. Rachadinha é uma parada normal. Funcionário fantasma não é algo normal também. Propina também é algo normal. Então, não tem nada demais nisso. Eu acho que a Carmen Lúcia, na verdade, está querendo confete, entendeu? Porque é nítido que toda essa. Afinal de contas, quem nunca viu alguém da igreja distribuindo verba no MEC? Quem nunca viu? A Carmen Lúcia, na verdade, ela quer engajamento no Instagram dela. Ela não me passa outra coisa na cabeça, né? Se não querer ter engajamento nas redes sociais. Foi. Era isso, ela fazia vídeo no TikTok. Como ela não estava afim de fazer o vídeo no TikTok, ela lançou essa aí. Ela pode não estar se sentindo segura ainda para fazer as dancinhas, das coreografias. Né? Porque a toga, ela limita muitos movimentos. Então, pode ser que ela não esteja ainda preparada, né? Pode não estar se sentindo condicionada fisicamente para fazer determinados movimentos, né, de dança. Então, por isso, ela pode estar optando por esse outra estratégia para poder chamar atenção, né? Talvez quando ela estiver bem inteirada de passinhos de charme ou passinhos de K-pop, né? Ela nem sei se tem passinho, mas está todo mundo falando de K-pop agora, então não deve ter passinho de K-pop também. Não, eu imaginei a Carmen Lúcia fazendo isso. Ela deixa tudo seguir a sua normalidade no país, né? Como sempre foi, né? Deixa as pessoas em paz, podendo fazer suas atividades econômicas tranquilamente, né? Sem serem importunadas, né? Por essas lacrações, né? Esses caçadores de clickbait, de likes e de outras coisas aí e tal na internet. Entendi. Não sei nem se eu usei todos os termos corretamente, mas eu acho que pareceu que você entendia do assunto. Mandou bem, mandou bem. Então vamos. Agora, vamos analisar rapidamente, Vai. de uma forma um pouquinho mais séria a situação? Fala. Um pouquinho mais séria. Essa situação do ministro, ela não me causa estranheza. Por quê? A gente está num momento de eleição, pré-eleitoral, né? Estamos cada vez mais perto do pleito, né? Estamos no ano eleitoral já. E o Bolsonaro, né, se vê com o desafio de se reeleger, né, tendo o Lula como principal concorrente e líder em todas as pesquisas, pelo menos as que eu pude pesquisar até o momento, o Lula é líder em todas. Saíram algumas pesquisas apontando que o Lula recentemente ganha de todo mundo no segundo turno. A última pesquisa do Datafolha, se não me engano, aponta uma diminuição do índice de votos que seriam para o Lula e um aumento nas intenções para o Bolsonaro. Então, ele está envolto nesse desafio. Ele está tentando compor ali uma base que pelo menos o leve para o segundo turno, e aí no segundo turno ele vê o que vai acontecer, o que vai fazer. E uma base que ele tem muita esperança que dê esse upgrade para a eleição dele é a base evangélica. Sim. Então, ele vai se agarrar agora, como ele nunca se agarrou até então no governo dele, né? Porque a bancada evangélica teve alguns benefícios, digamos assim, com o governo do Bolsonaro, mas também em vários momentos demonstrou sua insatisfação em diferentes pontos. Então, acredito que esse ano ele se agarre com todas as forças, já está se agarrando com todas as forças com esse grupo para tentar chegar ao segundo turno. E não me causa estranheza isso estar articulado nos ministérios, como, por exemplo, o Ministério
da educação que foi veiculado recentemente, né? Quando ele fala que coloca a cara no fogo pelo ministro, é provavelmente por quê? Porque o ministro está fazendo o que era para ser feito. Sim. Ele foi pego, né? Pessoas ligadas ao ministério foram pegas fazendo coisas que estavam no script, por isso que ele é um homem de confiança. Porque a ideia é essa. A ideia é fazer de tudo para que essa base eleitoral dê a segurança para que ele vá para o segundo turno, né? Ele sente muito mais firmeza em termos de número e em termos de engajamento nessa base do que, por exemplo, ele tinha anos atrás com os militares, por um aspecto institucional e de ameaça à ordem, à estrutura democrática e tal. Na verdade, ele coloca o Braga Neto de vice, como está se anunciando isso, né? Apenas e tão somente para que não se perca por completo esse apoio militar. Mas, na verdade, a grande esperança dele está no eleitorado evangélico. Então, ele vai fazer de tudo para fortalecer os representantes que possam, de certa forma, com perdão do trocadilho, né, que é muito usado nas igrejas, né, por muitos líderes religiosos evangélicos, conduzir o rebanho, né, para o voto ao Bolsonaro. Sim, inclusive foi até bom você mencionar, porque os últimos números mostram que o avanço do Bolsonaro deu acho que foram 6%, se eu não me engano, com relação ao Lula. E o que é engraçado é que ele perde para todo mundo no segundo turno. Ou seja, a galera que está contra o Bolsonaro está pulverizada, o que é um problema, o que faz com que ele chegue no segundo turno, o que para mim é um risco e eu não quero dormir com esse peso, que eu não vou conseguir dormir, a verdade é essa, pensando nessa possibilidade. Então, para a galera aí que vai votar e tudo mais, que tá numa super campanha agora para tirar título, não sei o quê, vamos votar direitinho, gente. Nesse ano de eleição, a gente foca numa missão. Nos próximos, a gente vai para outras missões. Vamos alçar voos cada vez mais altos. Mas nessa, a gente tem que se unir, cara. Porque se ele for para o segundo turno e vai que, sei lá, alguma coisa acontece, sei lá, contesta o voto das urnas, sei lá o que pode acontecer, sabe? E isso muda, meu Deus do céu, eu não quero nem imaginar um quadro desse. É um perigo, é um risco aí que a gente corre, né? Porque não só pela questão, deixando um pouco de lado as questões comportamentais e de operacional, né, como a gente tem visto essas questões todas éticas e corruptivas e tal que acontecem, o governo em si, como um governo puramente analisando de forma técnica o governo, é um governo que não aconteceu. Né? Ele foi um governo que no seu primeiro ano se voltou quase que por completo à aprovação da reforma da Previdência, que na verdade não foi nem um mérito do governo, foi um mérito para uns e demérito para outros, né? Porque depende do ponto de vista. Foi um mérito ou demérito do Rodrigo Maia, né, que meio que naquele ano de 2019 fez um parlamentarismo, o pessoal chama de parlamentarismo branco, né? Que eu não sei bem a origem desse termo, pode ser até um termo racista, sei lá, porque hoje em dia a gente vai resgatando, né, vários termos que a gente usava de uma forma natural, a gente vê, né, que aquilo tem uma origem nefasta. Mas o termo que se usou muito foi esse, parlamentarismo branco, porque o Rodrigo Maia liderou todo esse processo aí de reforma, enquanto o governo batia a cabeça e rachava sua base de apoio, que era o PSL, começava ali uma cisão que depois implodiu o partido, né, e levou depois à saída até do Bolsonaro do partido. Então, o governo em si,
Nesse primeiro ano, ele não aconteceu. Se voltou só para a reforma. No segundo ano, chegou a pandemia, todos os desafios relacionados ao combate à doença, e ao invés de haver uma articulação nacional liderada pelo governo federal para se combater a doença, para se criar meios que desse algum tipo de segurança para a população em todos os seus setores, seja a população mais fragilizada, a população trabalhadora, assim como também os empreendedores, microempreendedores e tal. O governo federal entrou em rota de colisão com os estados e municípios, vários deles, numa cruzada, se vacinar serve, se vacinar não serve, se tem que ficar todo mundo em casa, se não tem que ficar todo mundo em casa, tome cloroquina para a população, kit Covid e tudo mais, um monte de coisa que não tinha comprovação de eficácia. Então, se perdeu muito tempo com isso. A vacinação aqui começou tardiamente, porque a gente perdeu o bonde aí das aquisições de vacinas e tivemos perdas aí de muitas vidas. E agora temos aí 2021, ainda com pandemia, mas com uma situação de vacinação já acontecendo a partir do segundo semestre, e agora o último ano do governo, mas que mesmo assim, mesmo com essa retomada econômica, a gente não percebe evolução, nada assim, acontecendo, nenhum projeto. Com um governo, né? Que não apresentou projeto desde o seu início. Com um governo que não apresentou projeto desde o seu início. Então, é um risco muito grande dar 4 anos para um governo inapto desse. Entendeu? Fora as questões nefastas que se tem por trás de tudo, essa questão toda de um namoro ultra-reacionário, proto-fascista e tal, imitando aí o Ciro Gomes, o governo em si ele não aconteceu. Ele não aconteceu. Cara, eu acho que ele aconteceu e ele foi muito bom em várias coisas que ele queria e muitas coisas bem ruins, assim, que eu não vou ficar listando. Mas só para apontar uma coisa que você falou com relação à vacinação, com relação à vacinação, é que até hoje a gente tem problema, agora as crianças não estão indo, não tão, como se a criança fosse sozinha, né? Os pais não estão levando as crianças para vacinar para coisas que eles sempre foram vacinar e agora não estão indo vacinar. Tamanha loucura que aconteceu, sei lá, lavagem na cabeça da galera, assim, que estão contestando coisas que antes não contestavam, enfim. Tem todo um peso nefasto aí que 4 anos a mais não rola de jeito nenhum. Mas vamos partir para sua outra amiga, querida Valdo Açaí. Melhor açaí, fala aí, Carlos. Melhor açaí industrial do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Vamos lá. Na terça-feira, dia 22 de março, segundo a Isto É, o Ministério Público Federal entrou com ação de improbidade administrativa e ressarcimento aos cofres públicos contra o presidente e a querida Valdo Açaí, injustamente, eu acredito. Por manutenção de funcionária fantasma, já que a ex-secretária ficou por 15 anos lotada no gabinete do então deputado federal Jair Bolsonaro, sem nunca ter pisado em Brasília. Nunca ter pisado em Brasília. O presidente falou que isso é uma prática comum, que pega até mal o Ministério Público investigar sua ex-funcionária fantasma, segundo a Folha. Afinal, quem nunca teve... Fala pra mim, Carlos. Quem nunca teve um funcionário que a gente vai lá, paga, mas nunca pisa no local de trabalho, nem exerce nenhuma função? Quem nunca? Quem nunca, né? A Globo nos tempos áureos aí, fazia isso com um bando de artistas e ninguém falava nada. Não é verdade? Verdade. Na verdade, a Val ela é um movimento de resgate desse modelo, né, de empregatício, de você deixar as pessoas, pagar as pessoas para elas não fazerem nada. Na verdade, não é que elas não estejam fazendo nada, elas estão fazendo algo, elas estão viajando, elas estão se divertindo. Isso movimenta o comércio, isso movimenta a economia,
Porque você vai ter que contratar uma agência de viagem, você vai no restaurante caro, você emprega a gente indiretamente. Então, assim, gente, vamos ter uma cabeça mais desconstruída. Não, e pensa, se a gente pensar que nem a Globo fazia, o que a Globo fazia? Ela contratava para não ir para outra emissora. O que o Bolsonaro fez? A Val era tão boa que ele não queria ver ela como secretária. Não é? Lógico. Vai que ela vai parar num gabinete petista, um gabinete esquerdista. Não pode. Isso aí tem que mudar. É isso aí. Agora, só porque o presidente é o presidente que acabou com a corrupção, querem pegar no pé dele, querem investigar. Que mundo é esse? Ninguém respeita mais nada. É tão cruel que a gente vive. Inclusive, o Bolsonaro, ele é um visionário, na minha opinião. Pois já nos longínquos anos de 2018, já empregava o teletrabalho, de modo a testar o modelo que adotaríamos em caso de pandemia. Algo que seria digno de reconhecimento, aplausos e aclamação em países desenvolvidos, mas aqui no Brasil é essa patifaria. Não concorda, Carlos? É isso aí. Essa patifaria aí. Se a Val do Açaí não sabia controlar seus gastos, e em média 83,77% do seu salário, às vezes, quiçá 95%, eram imediatamente retirados da sua conta, a culpa é do presidente? Ela que controle melhor o cheque especial, o seu consignado descontado em folha, não é mesmo? A culpa é do Cabral. Sabe, é um absurdo ter que atribuir isso ao presidente. Cara, é uma perseguição com esse homem. Inclusive, esse Gazeta de Marte não fala de outra coisa a não ser esse homem. Sabe, é demais. Deixa o homem em paz, gente. Então, é um humanitário, na verdade. Isso aí, né, tem que dar um prêmio Nobel do empreendedorismo inativo. É um troço Tem incrível. que botar essa categoria. Não tem corte, né? Porque senão, se tivesse corte, podiam fazer um corte que nos comprometeria muito. Então, ainda bem que não tem corte esse podcast aí. Não tem corte. Inclusive, eu acho que o Bolsonaro deviam fazer uma matéria para ele naquele programa Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Reconhecendo. Exatamente. É um negócio em que ninguém trabalha. que você ganha com isso. Ele está anos-luz à frente do nosso próprio pensamento. Mas agora falando sério, Cara, como a pessoa chega na frente da TV assim e fala que tá tudo bem, que ninguém. É comum. Se quiser que investigue, que o MP investigue toda a Câmara e o Senado. Olha isso. Esse é o nosso presidente falando isso, cara. Ele utiliza de uma retórica ali que pega para muita gente. Muita gente, essa retórica crava no coração de muita gente. Que é aquela retórica de, porra, todo mundo faz, aí eu faço, é um problema. Que injustiça! Eu já percebo isso desde antes, quando ele ainda era deputado. Ele deu uma entrevista uma vez para a Jovem Pan. Eu escuto de tudo, tá, gente? Ninguém vai me apedrejar porque eu escutei Jovem Pan uma vez na minha vida. Pelo amor de Deus, escutei tudo. Mas eu estava assistindo essa matéria, essa entrevista, né? Na época, o Marco Antônio Villa era da Jovem Pan, né? O historiador Marco Antônio Villa. E ele estava entrevistando o Bolsonaro e tal. E, em dado momento, o Marco Antônio cita um caso, né, envolvendo a Friboi, que fez aportes de propina para vários parlamentares e depositou um dinheiro na conta do Bolsonaro. Quando o Bolsonaro identificou que aquele dinheiro tinha sido depositado na conta dele, ele pegou o dinheiro, não tinha Pix na época, né? Deve ter sido por causa disso. Ele pegou o dinheiro e não devolveu o dinheiro para quem repassou o dinheiro para ele, que era a Friboi. Ele pegou o dinheiro
e mandou para o partido dele. Ele mandou dinheiro para o partido dele. Aí, no dia seguinte, ou no mesmo dia, sei lá, o partido devolveu para ele o mesmo valor. Nossa! E aí foi como verba de campanha. Que coincidência, não é mesmo? Muita coincidência mesmo. Então, assim, né, de embasbacar. E aí foi uma patifaria, né? Não sei se eu usei a palavra adequadamente. Mas ele recebeu a mesma quantia, né, que ele havia repassado para o partido, como verba. E aí o Marco Antônio foi puxando esse assunto e ele falando: não, mas esse dinheiro aí, o partido me passou de verba de gabinete, foi verba de campanha. Coincidentemente, foi o mesmo valor, mas foi o partido que me passou, não tem ilegalidade nenhuma. Aí o Marco Antônio puxando. Até que chegou um momento e falou: todo mundo recebe propina. Todo mundo. Todo mundo recebe, todo mundo tem caixa 2, todo mundo tem. Então ele usa esse argumento há muito tempo. Porra, todo mundo tem. Por que eu não posso ter alguma discriminação contra presidentes? O presidente não pode ter nada. 01, 02, 03 e 04. Nem contra presidente e famílias de presidente. Presidentofobia que está acontecendo, é isso? É isso. Então ele usa argumentos com alguma frequência. O Bolsonaro, ele nunca nos enganou, a verdade é essa, ele nunca nos enganou. O caminho é só você insistir. Ele tenta sustentar a tese dele. Aí você vai insistindo, tem uma hora que ele explode. Aí fala, mas todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Eu sei o que e tal. É assim que funciona. Entendi. A parada é bem quinta série. É bem... Cara, como eu nunca desconfiei disso, essa semana foi aniversário dele, cara. Ele é ariano, mas é óbvio. Como eu nunca pensei num negócio desse. Inclusive, fica a dica para as pessoas: temos que fazer o mapa astral dos presidenciáveis. Porque isso diz muito sobre a pessoa. Jamais eleger um mariano, que ele é assim, é tipo a quinta série cheia de vontade. Na verdade, eu acho que quando fosse registrar a candidatura, a candidatura tinha que apresentar o mapa astral. Eu acho. Quando é uma você fosse informação muito relevante. No formulário, tinha que estar lá uma parte lá, descreva seu mapa astral. É isso. Eu até para se filiar ao partido. Ou fazer que meu Detran disponibilizar um astrólogo para fazer o mapa astral da pessoa como se fosse um psicotécnico, né? O presidente, candidato a presidente, a pessoa quer ser candidata a presidência? A pessoa quer ser candidata, a pessoa quer ser candidata à presidência, tinha que chegar no local, você vai ter que ir lá em Piabetá, que a gente tem nossa agência do TSE para fazer testes de presidentes. Aí chega lá, fica na fila, pega a senha, aquela coisa toda e tal, chama lá. E aí, na hora, agora você falou com o psicólogo, fez o exame de vista, agora você vai falar agora com o nosso astrólogo. E aí vai lá no astrólogo, faz o mapa astral e tal. Tá tudo legal, finalizou tudo. Se tiver aprovado, pode ir. Exato. Eu acho que é bem melhor que o psicotécnico. Eu não entendo muito de signo, não, Patrícia Góes. Não tem entende? algum signo que não poderia ser presidente? Eu não entendo de signo. Cara, olha só. Você não precisa entender de signo, você precisa entender de internet. Como o ariano é chamado? Satanaires. Um signo que é atribuído essa alcunha, ele não pode ser um signo bom. Ele não pode estar no lugar do presidente. Você entendeu? Você tem que ser alguém mais ameno. Não pode ser alguém que é conhecido como Satanaires. Entendeu? Então tá bom. Então, diante desse argumento,
não quero ser cancelada pelos arianos, eu vou ficar quieta. Não, mas eles sabem, eles gostam desse rótulo. É bom que impõe Ah, medo, é? respeito, entendeu? Bem o que eles gostam, assim. Eles gostam da porradaria, a verdade é essa. Mas falando em porradaria, agora com todo respeito, né, vamos falar sobre a guerra na Ucrânia, né? Completou um mês de conflito. E eu tenho que confessar que aí eu até quero saber de você, como historiador, se você acreditava que isso ia acontecer, porque eu realmente não acreditava, eu achei que ia ficar naquela falácia, porque em território europeu é mais ou menos isso que acontece desde a Segunda Guerra Mundial. E eu achei que ia ser uma blefação, porque a guerra só acontece nos territórios africanos, na América do Sul, essas coisas assim. E o Putin surpreendeu a todos e fez o ataque lá há mais de um mês. E surpreendendo o total de 0 pessoas, a OTAN não foi apoiar e a Ucrânia se ferrou, né? Porque, na verdade, o que a gente sabe é que a OTAN só entra em conflitos na covardia. Quando tem alguma possibilidade de perda, ela não entra, porque, na verdade, o que interessa não são pessoas, o que interessa é capital, o que interessa é que a Rússia tenha a energia que a Europa precisa. Então, ela não pode fechar as portas para a Rússia e quem é a Ucrânia na fila do pão. A verdade é essa. E aí eu gostaria. Primeiro responde aí, você achou que ia rolar esse conflito? Você achou que o Putin ia. Então, uma vez que eu percebi que o Zelensky não recuaria das exigências lá da Rússia, eu passei a acreditar que realmente haveria a guerra, porque o Putin, né, agora eu vou analisar aqui a situação sem que o caminho para você começar o caminho para uma análise deturpada é quando você tipo escolhe um lado aí para poder defender, né? Vou tentar analisar assim sem dizer quem está certo ou quem está errado. E como eu diria minha avó, Não, quando não rapidinho. quer, Deus não briga. Isso faz até parte de uma coisa que eu quero muito falar também, que é a romantização da guerra. Quando você romantiza a guerra, tem sempre um herói e um vilão. E na verdade, na guerra todo mundo perde. Não tem o herói nem tem o vilão. São pessoas que estão morrendo dos dois lados. Então parece, nas narrativas que a gente vê, parece assim, a Rússia está fazendo isso, ela é muito má de matar aquelas pessoas. Mas quando matam o pessoal do lado da Rússia, é tudo bem. E na verdade está tudo errado. Até quando o ser humano vai achar que guerra soluciona alguma coisa, entendeu? Enfim, vai, continua aí, Carlos. E lembrando que temos tempo, tá? Até porque show, maravilha. Adoro. Então, até porque o único ataque, se não me engano, que a gente teve de bomba atômica na história, com um largo número de vítimas e tal, foi perpetrado pelos Estados Unidos, né? Na Segunda Guerra Mundial. Então, logicamente que era uma luta ali contra o avanço de algo nefasto, né, que era o nazismo. Mas você dizimou ali cidades ali com crianças, né, com pessoas ali inocentes. Então a gente tem perda para tudo que é lado, né? Não tem ganho numa guerra. Né? Mas sobre essa questão da guerra da Rússia com a Ucrânia, é uma situação já de muito tempo. Historicamente, aquela região ali que virou a Ucrânia tem diferenças culturais e políticas. Desde a época da União Soviética, tem ali atritos, né? Então, é algo que vem de muito tempo. Eu passei a ter certeza que teria o conflito por conta
irredutibilidade do Zelensky de buscar um acordo ali com Putin em relação às pretensões da Ucrânia. Logicamente que a Ucrânia também é um país soberano, então ele tem ali autonomia para tomar as decisões que quiser, né? Então, se ele queria colocar uma base da OTAN ali, o território dele, ter autonomia para isso. Se ele quer entrar na União Europeia também, ter autonomia para isso. Só que é uma zona de influência da Rússia. Então, a situação, você tem um país ali que é maior do que você, que tem mais poderio bélico que você, que tem mais poderio econômico que você. E aí você entra em choque deliberadamente com ele, é algo que estrategicamente a chance de se levar a um conflito é grande. Ô, Carlos. E eu vou citar, por exemplo, um exemplo foi ótimo. Eu vou citar rapidinho. Se você for, e vamos combinar, né, que se ele não tivesse do lado da Rússia, qual interesse a OTAN teria que ele fizesse parte dela? Sabe? Enfim, vai, continua. Até tem interesse, porque eles poderiam colocar bases ali e armamento apontado para a Rússia. Então, mas por causa da Rússia. Então, ele só é o que é por causa da Rússia. Exatamente. Então, a chance de ter um conflito era grande, porque você mexia com interesses diretos da Rússia, interesses fronteiriços, né? Que até que colocassem, dependendo da visão do governo russo, em ameaça, né, o país. Se a gente for parar para pensar que a OTAN foi criada para combater a União Soviética, né? Você tinha lá o Pacto de Varsóvia, tinha a OTAN. Então, a OTAN foi criada para combater a União Soviética, militarmente. A União Soviética acabou, a OTAN não acabou, continua existindo. Por que a OTAN continua existindo? Porque talvez a OTAN veja a Rússia ainda como uma ameaça. Né? Então, veja que alguma coisa que não tenha. A Guerra Fria não tenha acabado por completo. Ou se acabou por completo, a ameaça não acabou. Então, tem esse caráter simbólico também. Mas só para citar um exemplo dessa questão da zona de influência. O Brasil, ele tem uma série de dificuldades, assim como outros países das Américas, para viabilizar determinadas tecnologias que sejam de origem chinesa, como 5G e outras aí. Por quê? Por pressão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país mais forte. Ele te ameaça, logicamente que não de uma forma bélica, como a Rússia, porque os Estados Unidos têm outras ferramentas de ameaça que não precisa recorrer à questão bélica. Né? A Rússia é um país que o seu poderio, a sua relevância se dá principalmente pela questão bélica, não pela questão econômica. A economia da Rússia ainda é uma economia em recuperação do caos que foi o final da União Soviética, o fim dela e a sequência do país sem a União Soviética, né, com a Rússia nos anos 90. Então, a Rússia, a moeda, a arma dela, né, no jogo do tabuleiro político e no tabuleiro geopolítico do mundo, é utilizar o seu arsenal bélico. Os Estados Unidos têm outros tipos de ferramentas para poder subjugar outros países. Mas, Carlos, a gente também tem que contar que os Estados Unidos têm o privilégio de nunca ter tido uma guerra em território americano, né? E isso facilita muito as coisas. Se a Rússia chamasse o México ou o Canadá para participar do grupinho deles, sei lá,
o squad deles lá, os Estados Unidos ia responder da mesma forma, entendeu? Então foi uma afronta. Isso. A Cuba, depois da Revolução, colocou mísseis em seu território da União Soviética, colocou uma base soviética no seu país, e os Estados Unidos ameaçaram entrar em conflito com Cuba e iniciar uma guerra ali que reverberaria no conflito direto com a União Soviética, se os mísseis não fossem tirados. E no final os mísseis foram retirados. Então e o bloqueio econômico perdurou. Tem algumas similaridades. Isso, e o bloqueio econômico perdurou com relação a Cuba. Então, isso perdura até hoje, eu acho que perdura até hoje. E não é um país fronteiriço. Não é território do ladinho um do outro, entendeu? Então, eu não tô aqui passando a mão na cabeça do Putin, pelo contrário, cara, eu sou completamente avessa a qualquer tipo de guerra. Mas o jogo já estava todo desenhado e contaram com essa impossibilidade por tamanho a proporção dos estragos de uma guerra hoje poderia ter. Só que não, quer dizer, sabem, obviamente sabem, mas que há armas nucleares agora de menor porte, que antes o bom era fazer a maior possível. Chegaram no nível de que, beleza, se a gente estourar alguma bomba dessa, a gente acaba com o planeta. Marte está ouvindo isso, hein? E aí, agora não, agora a onda é fazer armas nucleares de pequeno porte para fazer estragos menores. Leia-se estragos menores em proporções nucleares, né? Que nunca são menores, né? Que é sempre um puto estrago que a gente não tem condições de dimensionar no futuro até onde ele vai atingir. Você vê Hiroshima e Nagasaki, o tempo que eles ficaram, Chernobyl, quanto ainda se teme daquele que pode estar acontecendo naquele território, enfim, essas coisas. Eu acho que esse conflito ele se deu por um equívoco generalizado. O equívoco do Zelensky, que poderia ter aberto um canal de diálogo mais amplo com a Rússia. Um equívoco da OTAN, que, na minha visão, colocou mais... tentou apagar o incêndio com álcool. Porque, ao invés de tentar abrir um canal de conversação maior, ficou ameaçando a Rússia. Se entrar em conflito, vamos colocar sanções. Se entrar em conflito, vamos fazer isso. Se entrar em conflito, vamos fazer aquilo. E colocando o Zelensky como o Mahatma Gandhi. Né? Então, foi feito todo um esforço midiático mais para desqualificar a Rússia do que para se buscar um caminho nessa questão. Cara, porque se a gente pegar como parâmetro, Patrícia Góes, por exemplo, a questão dos Estados Unidos com o Iraque. Ninguém cogitou impor sanções aos Estados Unidos por invadirem o Iraque. Lógico que não, né? O que aconteceu? Como o controle da narrativa sempre está com o Ocidente, se inventou uma denúncia de que haviam armas químicas sendo produzidas no Iraque e que os Estados Unidos precisavam agir rápido para derrubar o governo Saddam Hussein, porque haviam essas armas químicas por lá. Depois ficou provado que não haviam armas químicas no Iraque e que a invasão do Iraque foi meramente uma questão econômica, comercial, por conta da produção de petróleo, da condução da política de petróleo liderada pelo Saddam Hussein. Ele, dentro da OPEP, estava iniciando um movimento para que os barris de petróleo, na época o euro estava mostrando muita força, e
o dólar sofrendo alguma oscilação. E o Saddam Hussein, ele era um dos entusiastas da ideia do barril de petróleo passar a ser negociado em euro. E um movimento desse tipo poderia ser, a médio e longo prazo, muito prejudicial para os interesses dos Estados Unidos, que poderiam, por exemplo, ver a sua moeda deixar de ser padrão futuramente. Então, tinha que se arrumar um argumento para poder derrubar aquele governo. Era um ditador, né? O Saddam Hussein já estava no poder há, sei lá, trocentos anos, mais de 2 décadas, mas que não foi por isso que os Estados Unidos derrubaram o governo do Saddam Hussein, até porque existem várias ditaduras pelo mundo que são parceiras umbilicais dos Estados Unidos, que os Estados Unidos apoiam, que os Estados Unidos já fizeram até vistas grossas com atrocidades que foram feitas contra cidadãos estadunidenses, como, por exemplo, o caso do jornalista que foi executado na Arábia Saudita, que tem filmagem disso, do cara entrando no local do qual ele nunca mais saiu. Né? Tem vídeo disso. Uhum. E os Estados Unidos nunca tomaram uma posição contundente em relação a isso, por exemplo. Então, nunca vai ser uma ação para restaurar democracias e tal. Jamais. Até porque quem colocou o Saddam Hussein no Iraque foram os Estados Unidos. O Osama Bin Laden no Afeganistão foram os Estados Unidos, na época da guerra do Afeganistão com a União Soviética. O Saddam Hussein era a ponte entre os Estados Unidos e a capacitação, a armamentação e o treinamento das forças de resistência, que depois daquele conflito acabou sendo formado o Talibã. Então, nunca vai ser uma questão relacionada à democracia no mundo. Sim, sempre é uma... o que você falou é crucial, a questão da narrativa, entendeu? E a gente tem que ficar muito atento com relação a isso. Assim que estourou a guerra lá, fizeram no Fantástico um documentário do Putin mostrando o quanto ele era um prodígio de diabinho desde criança, entendeu? E a vida inteira, como se as pessoas fossem assim, entendeu? Tipo, ele é vilão desde pequenininho. Na 5ª série ele chutou o amiguinho e ele caiu da escada, entendeu? E a imprensa fica fomentando isso e impedindo que a gente veja realmente o que está por trás, e que na verdade o que está por trás são interesses econômicos. Jamais se importou com a reestruturação de uma democracia, a instauração de um governo, a retirada desse ou daquele, ou a entrada, a proteção da Ucrânia com relação aos desmandos da Rússia. Não, nunca foi isso, nunca será. E a gente tem que falar que a gente não quer guerra nenhuma. São interesses econômicos e interesses de poder. Exato. Né? Tanto que na Ucrânia, por exemplo, estão acontecendo várias atrocidades com pessoas de outras nacionalidades, principalmente de nacionalidades africanas e afrodescendentes, que muitos meios de comunicação estão fazendo vistas grossas para poder sustentar a narrativa do paraíso ucraniano que está sendo ameaçado pela tirania russa. Né? Inclusive, é uma situação que a gente não pode ver como algo com vilões e mocinhos. Exato. É uma questão de países que estão vendo seus interesses. Isso. E não só países que estão vendo seus interesses, como pessoas que estão vendo seus interesses. Porque muitas das vezes o menor dos interesses é o país. Claro, é lógica de mercado. O maior as ambições pessoais das lideranças que estão por trás desses países. Sim, exato. Então, a gente tem que analisar essa situação com um pouco mais de frieza, um pouco mais de... O Putin tem ambições expansionistas? Tem. Nunca escondeu isso. Uhum. Nunca escondeu isso. Ele inclusive, ele já
deu declarações de que o interesse dele era a fragmentação daquela região do leste europeu. Para ele foi um erro. Para ele foi um erro. A autonomia dada pela União Soviética às repúblicas foi um erro. Isso é algo que ele já falou algumas vezes. Então, ao mesmo tempo, os Estados Unidos têm interesses de poder e econômicos naquela região? É óbvio que tem. E o Putin é um entrave que eles querem derrubar. Exato. Então, esse é um outro ponto, né? Assim como de outros países da Europa. É um interesse de outros países da Europa. Se possível, até daquela região da Rússia ser fragmentada. Então, assim, tem muito mais coisa aí que a Patrícia Góes está me alertando que o tempo está estourando e talvez seja necessário a gente fazer um outro programa falando sobre isso. Tá bom, gente? Então, vou parar por aqui. Numa outra edição, a gente fala mais sobre isso, tá bom, gente? Na próxima edição a gente fala. Aí depois a gente destrincha mais. Não me ataquem agora, esperem a próxima edição. Tá bom. Carlitos, quer falar só a dica do pinhão? Então, a dica do pinhão, gente, olha só. Eu não vim preparado para a dica do pinhão, não. Mas eu tô... Cara, ele não dá a menor credibilidade, cara. Na verdade, não estou preparado para nada. Na verdade, eu nunca estou preparado para nada. Os ouvintes, vocês que ouvem a Gazeta de Marte desde o começo, fala pro Carlos quantos episódios ele teve que falar a dica do pinhão no final. Fala para mim. Todos, né? Eu acho que a partir do terceiro já foram todos. E ele não veio preparado para a dica do pinhão. Ele não veio preparado. Mas, durante o percurso, eu me encontro. Eu me entendo. Sim. Eu tenho repertório para isso. Eu tenho repertório para isso, meu bem. Então, vamos lá. Dicas do pinhão. Vai. A dica do pinhão de hoje. Dicas do pinhão. Tá com saudade. Sim. Achei que você não ia fazer. Coisa Fábio Júlio, você estava chegando aí. Se liga. Dica do pinhão da semana, dessa edição, na verdade, é o lançamento de uma cantora carioca que eu conheci recentemente, uma ótima pessoa e muito talentosa, que é a Thaslin. Ela está lançando o clipe, que aí recomendo todo mundo assistir no YouTube, chamado Anastácia. Nesse mês da mulher que está terminando, que na verdade é todo dia, né? Tem o dia lá, né, que o pessoal, né, definiu, mas é algo simbólico para a gente refletir. Mas tem que refletir todo dia, a gente tem que, né, desconstruir todo dia, a gente tem que, né, ser melhor todo dia. É uma questão, não é questão de lacração, não, é uma questão da gente ser um ser humano melhor. Cada dia, tente pensar o que você pode fazer para ser um ser humano melhor. Então, então a Thaslin está lançando a Anastácia, que é uma homenagem, né, a essa figura histórica, né, que virou símbolo, né, do movimento negro. Tem aí a igreja brasileira, que tem também como uma das suas divindades, né, na verdade, dentro do seu conjunto, né, de figuras emblemáticas, a Anastácia. E a Thaslin está lançando esse single com o clipe em parceria com a Luísa Nobel, que é também uma outra cantora talentosíssima, cearense, maravilhosa, procurem nas plataformas, com o remix do Mimoso, que também é um baiano arretado. E eles fizeram esse bem bolado aí, a música está muito maneira, está muito show. É uma mistura de ritmos e tem o clipe, tá ótimo, foi gravado em São Paulo. Então, a conexão de vários estados aí, São Paulo, Rio, Ceará, Bahia, ficou algo de um nível muito alto, tá saindo aí, aparecendo na mídia direto, apareceu no Multishow recentemente, tá bombando. Então, assistam, ouçam a Anastácia nas plataformas, o clipe no YouTube. E ela está também com um álbum Pretambulando, também nas plataformas, que é ótimo, é arrasador
Então, Taslin, Luísa, Nobel e Mimoso. Confio no trabalho dessa galera aí que tá arrasando. Beleza, então vamos encerrar. Por pouco a gente não consegue bater o horário. Bem. Hoje não é camisa, hein? Não é hoje. Carlitos, quero te agradecer por a gente estar de volta. Eu quero agradecer a todos que estão ouvindo também. O Gazetinha é muito importante. E queria até fazer uma homenagem, assim, porque o Gazeta voltou muito porque eu perdi meu avô nesse meio tempo aí que a gente estava parado. Mas no hospital ele elogiou muito a gente no Gazetinha, sabe? E isso tocou muito meu coração e eu falava, eu preciso voltar com isso pelo meu avô, assim. Então é uma homenagem a ele. E é isso. Beijão, Carlitos. Agradeço sempre sua amizade. No próximo episódio estamos aí, segunda temporada do Gazeta. Beijão. É isso aí, é nóis. Recíproca verdadeira. E não vou falar mais, senão não segura a emoção. E vamos em frente, que atrás vem gente. É nóis. Beijo.